Eu não sei se você acredita em coisas sobrenaturais, mas em nosso mundo há vários relatos inexplicáveis sobre histórias que parecem ser difícil de acreditarmos e que intrigam o mundo da ciência, como paranormalidades de objetos em que as pessoas dizem ser amaldiçoados, como é o caso da história de uma cadeira que foi supostamente amaldiçoada, em que todos que se sentaram nela acabaram morrendo de forma misteriosa. Se você quer saber mais sobre esse caso, então vem com a gente embarcar nessa história. Bem, você está no canal Mistério Oculto e agora você vai conferir. Esses são os objetos mais amaldiçoados do mundo. O quadro da criança que chora. Durante a noite na Inglaterra, uma casa em South Yorkshire sucumbiu a um incêndio. A sala de estar estava chamuscada de preto, cortinas e móveis reduzidos a cinzas. Os donos da casa, Ron e May Hall, perderam quase tudo no incêndio, exceto um item: uma pintura de um menino chorando, seus olhos arregalados olhando para fora dos destroços, nem mesmo enegrecidos pela fumaça. Esta não foi a primeira vez que uma foto de um menino chorando foi encontrada entre as cinzas de uma casa incendiada. Em 4 de setembro de 1985, o tabloide britânico The Sun publicou Blazing Curse of the Crying Boy Picture, uma história sobre uma pintura muito azarada que causou incêndios. Apoiou os comentários de um oficial do Corpo de Bombeiros local. Essas pinturas, disse o bombeiro, aparecem misteriosamente ilesas em incêndios em todo o Reino Unido, que começaram espontaneamente. Era bem conhecido. Ele nunca pensaria em possuir essa pintura amaldiçoada. O casal riu dos avisos de que sua pintura estava amaldiçoada. Escreveu ao jornal The Sun que todos os outros prestem atenção ao aviso e se livrem imediatamente de suas próprias pinturas gigantes de crianças chorando. Na época, as pinturas das crianças chorando foram penduradas na sala de várias residências. O quadro da arte impressa em massa estavam prontamente disponíveis nas lojas durante as décadas de 1950 e 1970 e tendiam a atrair jovens casais. Embora as pinturas não tenham sido reimpressas há décadas, seu assunto bizarro e sua história mantiveram a lenda por várias gerações. As obras de arte trazem a assinatura proeminente de um tal de Giovanni Bragolin, mas por algum tempo ninguém conseguiu encontrar informações sobre o homem. Relatos dizem que pintou centenas de crianças chorando, muitas delas meninos de rua, dizia-se na Itália ou na Espanha. Finalmente, um livro de histórias assustadoras de 2000, chamado Haunted Liverpool, afirmou que em 1995, um professor de escola bem respeitado, chamado George Mallory, descobriu que o pintor era na verdade uma figura misteriosa, chamada Franchot Seville. Bem, a pintura retrata uma criança inocente com lágrimas caindo de seus olhos. A princípio, pode parecer que o pintor teve a ideia de pintar uma imagem de uma criança chorando por comida ou água. Disse que quem guarda a pintura em casa, a criança chorando, traz destruição. Segundo relatos, contam que a pintura já tirou mais de 1000 vidas. Bom, ninguém sabe quando a pintura foi pintada, mas alguns dizem que mais de 50 mil cópias foram vendidas quando a pintura chegou ao mercado. A cadeira amaldiçoada. No Museu Turks, Reino Unido, um objeto atrai a atenção dos visitantes. Uma cadeira antiga está pendurada no teto, ao invés de ficar no chão. O motivo por trás disso é ainda mais assustador do que se poderíamos imaginar. O objeto foi amaldiçoado por um assassino no início do século XVIII e, supostamente, quem sentar nela, o seu destino será a morte. No condado inglês de North Yorkshire, vivia Thomas Busby. O homem se casou com a filha de Daniel Awet, Elizabeth, e juntos decidiram investir em um negócio. Busby era o dono de uma pousada próxima a Dennett Hall, aonde o sogro havia comprado uma propriedade. Ambicioso, Thomas não recusou o convite de Awet de trabalharem como parceiros em atividades ilegais. Por um tempo, a cooperação entre eles estava funcionando, até que o problema de Busby com o álcool começou a irritar o pai de sua esposa. Em 1702, Thomas e Awet se envolveram em uma acalorada discussão. Acredita-se que ela pode ter sido provocada tanto pelos trabalhos ilegais entre os dois, quanto a insatisfação de Awet com o casamento de Elizabeth com Busby. Mais tarde naquele dia, Thomas retornou para sua pousada depois de um dia de bebedeira. Para sua surpresa, o sogro estava esperando por ele, sentado em sua cadeira favorita. Irritado e bêbado,
ele ordenou que a Wet se retirasse. Horas mais tarde, Busby invadiu a propriedade em Dennett Hall e assassinou a Wet com um martelo. Após isso, levou o corpo para uma floresta. Ao amanhecer, as autoridades começaram a procurar pelo homem que havia sido reportado como desaparecido. Rapidamente localizaram o cadáver e, com pouca investigação, chegaram ao responsável cruel do homicídio. O criminoso foi capturado em sua pousada e acusado de assassinato. Ainda naquele ano, foi julgado e condenado à forca. No dia de sua execução, Thomas Busby fez um pedido. Ele queria tomar uma bebida pela última vez sentado em sua cadeira tão amada. Ao ser retirado pelos oficiais para ser dirigido ao local de enforcamento, o assassino teria amaldiçoado a cadeira, dizendo que para qualquer um que sentasse nela, a morte viria brevemente. A lenda possui uma variação. Em outra versão é relatado que o pedido dele foi negado, e a caminho da forca ele gritou a maldição da cadeira. Fato é que mortes misteriosas aconteceram para aqueles que não seguiram a ordem do homicida. A reputação da cadeira amaldiçoada causou tanto medo quanto curiosidade nos moradores da região. A história conta que foram mais de 60 vítimas que sentaram na cadeira e morreram repentinamente. Acredita-se que a primeira vítima tenha sido a de um limpador de chaminés em 1894. Em uma noite qualquer, o homem sentou na cadeira e bebeu na pousada que teve seu nome trocado para Busby Stoop Inn. No dia seguinte, foi encontrado morto, perto do local que Busby foi enforcado. As autoridades pensaram que era um caso de suicídio, mas o amigo que acompanhava o trabalhador em sua última noite admitiu que era o culpado pela morte. Durante a Segunda Guerra, o local se tornou conhecido entre os soldados. Uma das brincadeiras entre eles era desafiar um ao outro a se sentar na cadeira maldita. Quem aceitava morria nas missões ou em acidentes ainda mais macabros. Como foi o caso de 2 aviadores que se sentaram na cadeira, sobreviveram à guerra, mas morreram em uma batida de carro. Anos mais tarde, já na década de 1970, outras pessoas vieram a óbito e a causa foi atribuída à maldição fatal. Vários motoristas perdiam a vida em rodovias. Uma mulher foi diagnosticada com câncer e o caso mais bizarro foi de um homem que teve um ataque cardíaco ainda na Busby Stoop Inn, logo após se sentar na cadeira. A série de mortes foi interrompida quando um novo dono da pousada decidiu doá-la para o Museu Thirsk em 1978, onde permanece até os dias de hoje, presa ao teto para que ninguém consiga alcançá-la. A pousada fechou de vez no ano de 2012 e a maldição parece ter tido finalmente um fim. Mas e você? Ousaria se sentar nessa cadeira? Comenta aí. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Se você quer mais histórias como essa, é só se inscrever no canal. E para saber se você está gostando do que estamos trazendo, deixa o seu gostei aí. Então é isso, galera. Esperamos você no próximo vídeo aqui do canal Mistério Oculto.